Fala pessoal, aqui quem fala é o Moisés e no vídeo de hoje eu vou comentar um pouco da derrota do Vasco para o Mirassol por 2-0 na noite da última terça-feira. Sim, o Vasco consegue ainda surpreender nós vascaínos que espera um futebol melhor, espera um futebol regular, um constante, mas impressionante como a postura do time muda de um jogo para outro, né? Sem contar que a gente pode ter um desfalque aí muito grande para a lateral esquerda. Lucas Piton sofreu um entorse no joelho esquerdo e pode ficar fora aí por muito tempo. E o Vasco terá que tampar esse buraco para as semifinais contra o Fluminense na Copa do Brasil. Pois bem, o jogo contra o Mirassol em São Januário, sabíamos antes que, primeiro, o Mirassol faz a quarta melhor campanha do campeonato, sendo o quarto colocado, com 66 pontos, jogando muito futebol, sob o comando do técnico Rafael Guarnaz. O Mirassol, como vocês já sabem, subiu da Série B para a Série A, né? Vem fazendo um futebol muito viscoso, um futebol organizado, um futebol sério que contabiliza aí resultados. O Mirassol está classificado para a Libertadores do ano que vem, depois da vitória para cima do Vasco. Pois bem, primeiro tempo, o Vasco, como mandante, tentou colocar o ímpeto no jogo desde o início, né? Como costuma fazer, nas bolas em velocidade para o Andrés Gomes, pelas entradas pelo meio. Mas, assim, faltou o time encaixar um pouco mais a marcação, né? Eu não acho que o Vasco fez um péssimo primeiro tempo. Acredito que, em parte, o Vasco foi até bem, mas depois o Mirassol sabia muito bem o que estava fazendo em campo. A gente não via um time perdido, bem postado, sabendo aguardar o momento certo para atacar, para explorar os erros do Vasco, explorar uma escapada. E isso o Mirassol fez muito bem, né? O Mirassol, na volta para o segundo tempo, o Vasco, para mim, também, no segundo tempo, o Vasco não fez um bom segundo tempo, né? O Mirassol voltou melhor para o segundo tempo e, ou seja, fez valer aí a campanha que vem fazendo durante todo o Campeonato Brasileiro, né? Eu senti o Mirassol totalmente com o controle no jogo, totalmente dono do jogo. A qualquer momento, quando quisesse acelerar, acelerava. E com dois erros do Vasco, né? Acredito, conseguiu fazer 2-0 para cima do Vasco. O Vasco tentou algumas vezes, perdeu um gol inacreditável com o David, né? Mas não justifica, na minha opinião, a atuação para mim não foi boa. Não foi boa. Principalmente a marcação. A marcação do Vasco não encaixou. Em nenhum momento do jogo o Vasco conseguiu encaixar a marcação ali. O Vasco perdia as divididas e, assim, quando você perde a dividida, você perde a marcação, fica difícil, né? Fica difícil. E o Vasco não conseguiu encaixar. O Mirassol tomou conta, na minha opinião, ali no segundo tempo, apesar de sofrer pressão, soube sofrer. O Vasco não conseguiu ser efetivo e o Mirassol foi bem cirúrgico ali nos dois gols. E agora o Vasco vai enfrentar o Atlético Mineiro na Arena MRV no domingo. Porém, contudo, entretanto, todavia, hoje, quarta-feira, o Vasco precisa que aconteça uma combinação de resultados. Por quê? Matematicamente, o Vasco ainda não está livre do rebaixamento. Como eu acho que o Vasco não cai, entendeu? Porque, primeiro, o Vasco tem um bom saldo de gol, tem mais vitória que os times de baixo, ou seja, isso conta muito. Pra cair o Vasco, assim, tem que estar num dia, assim, muito ruim no domingo. Muito ruim. E eu acredito que não vai acontecer. Para se livrar matematicamente, hoje, quarta-feira, o Vasco precisa de uma combinação de resultado, né? Para ficar livre, né? E acredito que no domingo, contra o Atlético Mineiro, o Diniz deve poupar algumas peças. Eu não sei como é que vai estar a vida do Vasco domingo, dependendo dos resultados de quarta-feira à noite. Tomara que já esteja resolvido para pensar no jogo contra o Fluminense na próxima quinta-feira, dia 11.
Pois bem, o Vasco oscila, uma hora tá lá em cima, outra hora tá lá embaixo, em questão de produtividade dentro de campo. Não sabemos qual Vasco vai entrar diante do Atlético Mineiro domingo, se é um Vasco do 5-1 contra o Internacional, ou se é o Vasco de ontem contra o Mirassol. Não sabemos qual Vasco, é um time inconstante, não tem minha confiança. E não sei qual Vasco que vai entrar contra o Fluminense, qual é o Vasco que vai ser nesse mês de dezembro, não sabemos qual será o Vasco. E aí? Qual será o Vasco? Se você chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreva e se vemos na próxima. Até lá.